Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Meu Bahia. Hoje, segunda-feira, penúltimo dia do ano. Vamos começar aqui mais um vídeo falando sobre o mercado de transferências, falando sobre o mercado da bola. Tem muita informação envolvendo o nome do Bahia, tem informação sobre o Tassiano, negociação que pode melar, segundo o jornalista. Vou explicar detalhes para vocês dessa situação. Vamos trazer detalhes também sobre Pochettino, finalmente o jogador, né, daquele Twitter lá do Marinho, falando sobre o Chororô 2.0. A gente conseguiu descobrir quem era o atleta e eu vou explicar para vocês também um pouco da situação envolvendo esse jogador do Fortaleza. Também que eu consegui fazer algumas apurações e vamos trazer também uma pergunta ou vamos comentar um assunto assim como eu fiz com o Wagner Leonardo do Vitória, falando sobre uma oportunidade de mercado. Eu queria falar sobre o Sérgio Ramos também no vídeo de hoje, então assiste até o final para você entender tudo que eu vou comentar no vídeo de hoje. Já conto muito com o teu like para você poder nos ajudar aqui, ajudar o canal. Também conto muito com a tua inscrição para ajudar a gente a poder chegar a 10 mil inscritos. Quando isso acontecer, eu vou sortear novamente uma camisa do Bahia aqui para você, torcedor. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E já vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo trazendo informação sobre a venda do Bahia pelo atleta Tassiano ao Santos. O Santos teria fechado a negociação em 32 milhões de reais e segundo um jornalista lá de São Paulo, essa negociação pode melar e não vai acontecer por esses valores. Primeiro eu queria trazer uma informação bem rapidamente sobre isso e já contextualizando vocês. A mesma informação que eu tenho é a mesma informação do GE, de que o Bahia encaminhou a venda do atleta Tassiano ao Santos pelos valores que foram divulgados. 32 milhões de reais, 4,5 milhões de euros, algo assim. A negociação também envolve a dívida que o Bahia tem com o Santos pelo atleta Jean Lucas e tal, e que vai ser abatido nessa contratação que o Santos vai estar fazendo. O Bahia pediu, exigiu que isso fosse acordado lá e que a negociação fechasse nos termos que foram fechados, né? 4,5 milhões de euros. É a mesma informação que eu tenho, é a mesma informação do Globo Esporte. Esse jornalista, eu vou colocar o print aqui na tela, trouxe uma informação diferente, que o negócio pode melar e tal, por esses valores. De fato, quando a negociação, né, foi divulgada, e esses valores também foram divulgados, chamou muita atenção, porque o Santos vai pagar praticamente 30 milhões de reais, um atleta de praticamente 30 anos, né? O Tassiano vai fazer 30 anos, daqui a pouco tem 29 anos, não é titular unânime aqui no Bahia, nessa reta final de temporada, mas foi muito bem, acho que o saldo do Tassiano é muito mais positivo do que negativo. O Santos, se contratar o Tassiano por esses valores, contrata esperando um retorno esportivo dentro do campo, e para mim, essa busca do Santos pelo Tassiano se faz justo pelo que o time quer fazer nessa atual temporada. É uma temporada de retorno do Santos, então o Santos quer se afirmar novamente no Campeonato Brasileiro e precisa contratar atletas físicos que tenham as mesmas características do Tassiano também. É um atleta que se entrega bastante, polivalente e que pode ajudar demais o Santos nessa atual temporada. A contratação do Tassiano para o Santos é um pedido do Pedro Caixinha, treinador atual, né, ex-Bragantino, atual treinador do Santos, que gosta do Tassiano, gosta do estilo de jogo e que vai utilizar muito o Tassiano pelas suas características, que eu acabei de falar, físicas e tudo mais. O Santos vai pagar praticamente quase R$ 1 milhão de salário para o Tassiano, uma proposta irrecusável, não tem como o Tassiano negar. Então, no meu ponto de vista, faz bem o Tassiano em aceitar, faz bem o Bahia em vender, se for realmente concretizado nesses valores, se essa informação que eu tenho e do Globo Esporte também foram concretizadas, vai ser uma ótima venda, a maior da história do Bahia, um valor muito alto no atleta que praticamente ninguém esperava que fosse vendido nessa casa, né, dos 30 milhões. Então, acerta o Bahia, acerta o Santos, acerta também o Tassiano em sair por esses valores. O cara é profissional, ele recebe disso, ele vive disso, do futebol, então praticamente você ganha quase R$ 1 milhão por mês, não tem um problema nenhum nisso, né? O Tassiano fez a escolha que eu faria também, não vou mentir. Futebol hoje é praticamente trabalho, é dinheiro e ele depende disso para sobreviver. Então o Bahia não iria pagar isso a ele de salário, não tem nem por que aumentar o salário de quase R$ 1 milhão para o Tassiano, senão isso vai virar uma bola de neve. Se o Bahia aumenta o salário do Tassiano para quase 1 milhão, vai ter que aumentar de quase todos os outros jogadores que recebem ali na mesma casa que ele, que tem a qualidade também, a mesma importância que ele tem para o elenco, e isso vai acabar gerando problemas. Então, faz bem a todo mundo, enfim, que a venda possa ser concretizada. Muito boa sorte ao Tassiano e que o Bahia consiga também encontrar uma boa peça de reposição, porque não adianta vender se encontrar uma boa peça de reposição. O Bahia precisa fazer isso. Sobre o atleta Sérgio Ramos, né? Saiu uma matéria recentemente falando sobre os valores que o Sérgio Ramos está pedindo para atuar no futebol brasileiro, para qualquer equipe, seja Cruzeiro, seja Corinthians ou para qualquer outra equipe que se interessar. A gente está vendo uma onda muito grande agora dentro da torcida do Bahia, pedindo grandes contratações, reclamando das contratações atuais e pedindo grandes nomes, nomes mais badalados, ou não só badalados, mas nomes mais testados e aprovados, que a gente possa ter uma segurança maior nas contratações. O Sérgio Ramos, eu não tenho dúvida nenhuma, que se eu colocar o nome aqui, Sérgio Ramos, em uma enquete falando você quer no Bahia, talvez 50, mais 50, talvez mais de 80% das pessoas iriam dizer que sim. O Sérgio Ramos está pedindo 5 milhões de salário por mês para atuar no futebol brasileiro. A pergunta que eu quero fazer para vocês é: vale a pena? Um atleta de quase 40 anos de idade, no meu ponto de vista, não vale a pena. Ah, mas o Sérgio Ramos, aquele mesmo que ganhou tudo no Real Madrid,
Meu amigo, 5 milhões de reais por mês para um atleta de praticamente 40 anos não vale a pena. Mas aí você me pergunta por quê? Porque ele não vai jogar praticamente todos os jogos. O Thiago Silva voltou do futebol internacional, estava no futebol inglês, voltou para o futebol brasileiro e não atua todos os jogos no Fluminense. Ele praticamente não faz 3 jogos seguidos, né? Porque tem a questão física e tudo mais, aumenta o risco de lesão. E no caso do Sérgio Ramos, iria acontecer a mesma coisa. Ele não iria jogar todos os jogos aqui no Bahia. A gente sabe como é o calendário do futebol brasileiro. A gente sabe como é também agora com a Libertadores ou com qualquer outra competição que o Bahia for disputar, seja ela Libertadores ou se for eliminada a Sul-Americana, também vai aumentar o calendário. O Bahia vai fazer mais jogos do que fez na temporada passada. Então é praticamente, vamos dizer, não tem vantagem nenhuma. O retorno dentro do campo do Sérgio Ramos já não é o mesmo de 10 anos atrás. Então não tem vantagem nenhuma em você contratar um cara por praticamente pagando 5 milhões de reais salários ali por mês. Você coloca na conta do que isso dá no ano todo. Se torna também um investimento milionário para um cara que não vai jogar, que vai jogar praticamente metade dos jogos, que não vai te ajudar sempre. A questão que eu quero trazer é, será que vale a pena realmente esses grandes reforços, esses grandes nomes que a torcida tanto espera, tanto especula, como o Muslera, como o Navas, pagando salários altíssimos para um cara que não vai conseguir mais entregar tanto retorno dentro do campo? O mercado está muito inflacionado. Então, eu gosto do movimento do Bahia em trazer jogadores que chegam, de uma certa forma, de barriga vazia, seja no caso do Rodrigo Nestor, que precisa se provar novamente, seja no caso do Eric Puga, que está num grande teste, enfim, em outras contratações, o Michel Araújo não me agrada tanto, mas também chega mais ou menos com essa característica, precisa se provar, está num grande projeto e tal. Eu gosto desse tipo de contratação, estou esperando para ver dentro do campo para a gente poder analisar. Eu acho que esse projeto e esse tipo de reforços de barriga vazia ou de atletas que precisam se provar dentro do campo muito mais vantajosos do que contratar apenas grandes estrelas. É claro que grandes nomes também fazem diferença, como no caso do Everton Ribeiro, mas depende também muito do jogador, do que tipo de função pode fazer, do nível de entrega. Eu sei que o Everton Ribeiro, com seus 30 e poucos anos, praticamente jogou quase todos os jogos na temporada, mas é muito difícil você falar, por exemplo, de dois jogadores distintos, né? No caso, um exemplo do Sérgio Ramos, o Everton Ribeiro é um caso completamente diferente. O Everton Ribeiro tem uma condição física muito maior do que do Sérgio Ramos, e atua no futebol brasileiro há mais tempo, está acostumado e tudo mais, até a questão de campo, enfim, tudo isso faz a diferença na hora de fazer essas contratações. Falando agora rapidamente sobre Pochettino do Fortaleza, o Marinho Júnior, né, do canal do Pouco, trouxe uma informação há um tempinho atrás, falando sobre um chororô 2.0, né, de uma negociação que poderia estar acontecendo e que, se fosse concretizada, uma torcida iria chorar novamente pela saída de um atleta, e seria o Pochettino do Fortaleza. Esse chororô 2.0 traz alusão à saída também do Caio Alexandre na temporada passada, no qual o torcedor do Fortaleza também ficou muito magoado com o jogador por ter deixado o Fortaleza para um rival direto, no caso o Bahia. No caso do Pochettino, a informação que eu tenho para passar para vocês é que, de fato, o Bahia sondou, teve conversas e tudo mais com o Pochettino, mas o negócio acabou não avançando e o jogador praticamente não é que está descartado, mas hoje a tendência é de que ele não venha para o Bahia. O Pochettino é reserva do Fortaleza hoje em dia, é um jogador que teve um início muito bom no Fortaleza, tem uma média de jogos também bastante alta, mas não consegue ter tanta regularidade, principalmente nos últimos jogos da temporada e, enfim, vamos dizer, no meio da temporada em diante, é um jogador que não conseguiu manter regularidade em momento nenhum. Então, eu não faria esse investimento, acho um pouco arriscado, não seria o nome que eu traria e também não acho que seria um chororô 2.0. Eu acho que a torcida do Fortaleza não se incomodaria tanto assim a depender da compensação financeira, mas, enfim, trazendo a informação para vocês é justamente essa. Negócio hoje em dia parado, não é que não tem chance de acontecer, mas as chances são mais complicadas do que já foram há dias atrás. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de gostei. Também não esquece de se inscrever, que é muito importante. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau.